amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois aí hoje a gente vai falar ainda mais de Liga das Nações, que é o assunto da vez no vôlei mundial, né? A gente está aí com mais uma semana, tanto no masculino e no feminino, e a competição, principalmente no feminino, está pegando fogo, porque já se aproxima do final dessa fase de classificação, né? Então todo mundo querendo ficar ali entre as 5 equipes que vão se classificar, mais o país sede, para a fase final da competição. A gente vai começar falando justamente do feminino, que já está aí se encaminhando para as últimas semanas. E vamos começar falando do terceiro jogo do Brasil na semana passada, aquele mesmo esqueminha que eu já expliquei para vocês, né? A gente grava nas quartas-feiras e o feminino está jogando terças, quartas e quintas, então é impossível a gente falar do jogo de quinta-feira para vocês e aí a gente fala na semana seguinte. O Brasil, na semana passada, encerrou a semana de classificação com um jogo mais difícil até agora, né? Jogou contra as holandesas, um jogo bastante disputado aí. E do outro lado a gente tinha grandes jogadoras como a Anne Buis, que já jogou aqui no Rio de Janeiro, a Slots, né, a oposta do Equaci Base, e um time muito bem treinado, assim. E o Brasil entrou com sua força máxima e foi um jogaço, né? A gente acabou vencendo por 3-7-1 com parciais de 25-23, 26-24, 13-25 e 25-22. Então, tirando o quarto set onde o Brasil deu uma escorregada e acabou perdendo até com facilidade, né, de 25-13 aí para a Holanda, os outros sets foram ali decididos nos detalhes e foi um jogaço mesmo. O Brasil se mostrou superior com um show de Tandara, né? Tandara fez 31 pontos na partida, ninguém chegou nem perto disso. Do lado holandês, tanto as Slots, que a gente já falou aqui, e a Anne Buis, fizeram 19 pontos cada uma. Então, um show de Tandara, e o que voltou a reacender uma polêmica da chamada Tandara dependência. O que será do Brasil se a Tandara não puder jogar, né? O Brasil tem mostrado um conjunto muito bom, mas na hora de decidir, né, vez por outra, a Amanda tem jogado muito bem, até surpreendido, jogado além do que ela pode, né? A Drusila oscila altos e baixos. A gente tem ali a Gabizinha também jogando apenas um set, não dá para falar muito dela. E as centrais não têm ajudado tanto assim, pelo menos não no ataque. Então, assim, há uma concentração de bolas muito grande na Tandara, isso é um pouco preocupante. Mas o Brasil tem mostrado um volume de jogo bem interessante, uma variação nos golpes também bacana. Vencemos, fechamos essa fase só com vitórias e viemos para essa semana, que é a penúltima semana da fase de classificação, né, que se encerra na semana que vem. E o Brasil aí pegou pedreira em cima de pedreira, né? No primeiro jogo, um clássico aí, Brasil e China, talvez o maior clássico hoje no vôlei mundial. Duas das maiores equipes, eu colocaria aí uma junto, só a Sérvia e os Estados Unidos, são as 4 maiores equipes do mundo hoje. E um jogaço, onde o Brasil começou perdendo o primeiro set, se recuperou, venceu o segundo, o terceiro. No quarto set, a China passou por cima do Brasil. Foi assim, um apagão mesmo, inexplicável. O Brasil perdeu por 25-10, né? Ninguém esperava isso. E no quinto set, tirar o fôlego, disputado ponto a ponto e decidido numa jogada de mestre do técnico José Roberto Guimarães, decidido no Video Challenge, né? Então foi só ali no 15-14, Brasil, a Drusila ataca uma bola explorando o bloqueio, né? Mas para nós, assim, na transmissão não parecia ter pego. O Zé Roberto desafiou e fechou em 16-14 aí no Video Challenge. Foi um jogaço aí com a Azul jogando muito, né? O poderio de ataque da China é muito grande, um time muito alto, né? Centrais de 2 metros, aí, um time altíssimo. Mas o Brasil jogou muito. A Azul fez 34 pontos nesse jogo, né? Faltou fazer chover Azul. Do lado brasileiro, a gente teve aí a Tandara com 17. Olha a diferença do jogo anterior, onde ela tinha feito 31. 17 pontos e a Denísia com 14 pontos. Aí, quando se fala em Tandara dependência, nesse jogo o Brasil foi muito mais coletivo e por isso, apesar de ter tido altos e baixos durante a partida,
acabou vencendo a poderosa China. No segundo jogo, a gente enfrentou aí nossas velhas conhecidas adversárias já de 2 finais olímpicas, as norte-americanas. E aí o Brasil não foi bem, né? A gente viu os Estados Unidos também oscilando muito, dependendo muito da velocidade das bolas, quando a Lloyd não conseguia imprimir essa velocidade devido a um passe não tão regular, os Estados Unidos já sentiam um pouco mais, mas quando o passe chegava na mão da Lloyd, a velocidade era absurda e o Brasil teve dificuldade, tanto para marcar as jogadas norte-americanas, quanto para a saída de jogo, né? O passe do Brasil oscilou muito e não ajudou muito a distribuição de bolas da Roberta. Para piorar a situação, Tandara não estava no dia inspirado, jogou apenas os 2 primeiros sets, depois saiu e não voltou mais. No seu lugar entrou Monique, que não saiu, mas teve um aproveitamento de apenas 19% no ataque. Ela virou 4 bolas em 23. Né? Então, assim, é uma preocupação. Né? Voltou-se ao tema da Tandara dependência. A Tandara não jogou bem, o Brasil perdeu. Não acredito que a gente tenha perdido só por causa disso. O Brasil deu várias bobeiras durante a partida. Né? Poderia ter vencido, inclusive do terceiro set vencia o jogo e deixou os Estados Unidos virar. Então, assim, o jogo foi igual, apesar das oscilações das duas equipes, foi um jogo muito igual. Porém, uma preocupação que eu já tinha desde o início dessa temporada, né, é a escalação da Monique como reserva da Tandara. A gente sim tem uma certa dependência do poderio ofensivo da Tandara, é uma jogadora que vem evoluindo muito, não só tem um poderio de ataque que eu aí colocaria entre as 5 melhores atacantes do mundo hoje, sem sombra de dúvida, mas ela vem bloqueando muito, defendendo. Eu tenho ficado assim abismado com a capacidade de defesa da Tandara, uma jogadora forte, pesada, né? E ela tem uma mobilidade no fundo de quadra muito bom, né? Tem defendido muito bem, é uma jogadora muito completa. Mas que a gente não pode depender, voleibol é um jogo extremamente coletivo, a gente não pode depender só dela, assim como a China muitas vezes depende só da Azul, né? E hoje a gente viu isso acontecer. Eu particularmente acho a Monique uma excelente jogadora, acho que ela é extremamente versátil, mas não tem biotipo para a seleção brasileira hoje. O voleibol hoje, infelizmente, principalmente para uma oposta, exige altura, né? É uma jogadora com menos de 1,80 m, e nessa posição ela tem muita dificuldade, apesar de toda a habilidade que ela tem, que é inquestionável, ela tem muita dificuldade de colocar a bola no chão contra equipes muito altas, né? Que foi o caso dos Estados Unidos, é uma equipe alta. Em todas as 5 equipes que eu citei aqui, né, como as principais hoje, elas são equipes de uma estatura bastante elevada. E hoje a gente viu isso, né? A Monique teve que ir para o jogo, ela vinha entrando em inversões, também não vinha entrando muito bem, mas vinha entrando apenas em algumas inversões. Hoje ela teve que jogar e não disse o que veio. Isso é preocupante. Eu acho que a gente poderia, como vai ser testado na Copa Pan-Americana, testar a Bruna Nori, que é uma menina que vem crescendo muito, não tem uma estatura também elevada, mas já tem um porte maior do que a Monique, uma maior potência de ataque. Eu acredito que ela poderia ser uma boa opção aí para essa posição. Mas não é o momento para se desesperar. O Brasil perdemos aí 3-7-1, parciais de 25-23, 26-28, 25-21 e 25-18. A central Carol, que entrou no lugar da Bia, foi a maior pontuadora do Brasil com 15 pontos. Isso aí foi uma notícia bacana, porque no meio da tempestade a gente tem que tentar enxergar o arco-íris e ver alguma coisa boa, né? E a Carol entrou no lugar da Bia. Bia ainda não tem o melhor entrosamento com a Roberta, vem bloqueando muito, é uma das principais bloqueadoras da Liga das Nações, mas não é tão efetiva no ataque. A Carol entrou, deu um ritmo no ataque muito grande, né? E tanto que foi a maior pontuadora do Brasil, né? E foi uma grata surpresa. Seguindo dela, a gente teve a ponteira Amanda com 12 pontos e a Denísia com 8. A Tandara jogou apenas 2 sets, fez só 5 pontos, né? Diferente do que a gente está acostumado a ver sempre, Tandara com 2 dígitos aí. Dessa vez ela não funcionou. Mas não é o fim do túnel aí, a gente não está desesperado.
A gente está na fase de classificação, o Brasil vai se classificar com certeza para a fase final, apesar de com essa derrota perder algumas posições, mas vai se classificar para a fase final. E o importante é chegar bem nessa fase final. A gente tem que crescer, tem que ser mais coletivo. E pensando já no Mundial, lá no final do ano, em possibilidades de jogo sem a Tandara, né? A Tandara é importante, ela faz parte do esquema, mas a gente precisa de soluções caso ela não funcione. O Brasil não pode depender exclusivamente dela e eu acho que hoje ficou a lição nesse jogo. A classificação ao final da quarta semana, né, da semana passada, ficou em primeiro Estados Unidos, em segundo Brasil, em terceiro Turquia, em quarto Sérvia e em quinto Holanda. A China vem só na sexta colocação. Então o Brasil está ali no páreo, está entre as 5 primeiras, que é o importante para a fase final. E a gente acredita num crescimento ainda maior das meninas que vêm jogando muito bem. E a gente acredita no Brasil forte nessa fase final. Vamos agora passar um pouquinho para o masculino. A gente teve na semana passada a segunda etapa aí da Liga das Nações. E no primeiro jogo, o Brasil enfrentou a frágil Coreia do Sul, vencendo por 3-0, com parciais de 25-21, 25-19 e novamente 25-19. O Brasil contou com Isaac, Evandro e Lipe muito inspirados e que não tiveram dificuldade de fazer esse 3-0 numa equipe asiática sem muito nome na história do voleibol, né? A Coreia do Sul tem jogadores novos, de não muito boa estatura, e isso facilitou bastante no primeiro jogo do Brasil. No segundo jogo a gente continuou enfrentando a escola asiática, né? Um jogo também fraco, digamos assim. O primeiro set foi bastante disputado, o Japão deu um susto e a gente venceu por 26-24, mas no decorrer do jogo a gente fez 25-19 e 25-20. O Japão aí está crescendo, uma equipe bastante renovada, visando aí os Jogos de Tóquio em 2020, né? Eles querem fazer bonito dentro de quadra, mas é uma equipe ainda bastante verde, tem que evoluir muito e a gente espera que em Tóquio eles estejam bem mais fortes, mas no momento não fizeram grande frente. O Brasil fala-se brilhando aí como o maior pontuador da partida com 15 pontos, sendo 10 em ataque, né? O nosso oposto teve uma certa facilidade, um bloqueio não tão alto assim, e o Brasil soube jogar com bastante velocidade também. Mas eu chamo a atenção de vocês assim para o terceiro jogo, né? A gente teve um grande clássico entre Brasil e Estados Unidos e dessa vez deu Brasil. Os meninos venceram de virada por 3-2. Pois é, eu confesso que no início do jogo eu estava um pouco incrédulo, assim, o Brasil não entrou bem, os Estados Unidos estava dominando a partida, tanto que abriu 2-0. O Brasil não dava pinta de que poderia mudar a partida, mas o voleibol tem dessa característica que dá bastante emoção ao jogo, né? As viradas podem acontecer a qualquer momento e foi o que aconteceu. O Brasil mostrou que veio, começou a ficar mais concentrado, mais ofensivo, começou a tocar mais nas bolas dos americanos. O jogo começou a fluir melhor e o Brasil virou. Pois é, incrível a vitória do Brasil por 3-2. O Brasil deu um show em quadra e a gente fica muito feliz. As parciais foram de 21-25, 20-25, 25-19, 25-20 e tie break, galera. Eu descobri que agora não morro tão cedo, pelo menos não do coração, porque foi 20-18. Foi teste para cardíaco. Eu tremia em casa assistindo o jogo, porque não tinha como saber quem ia ganhar. O jogo foi equilibradíssimo, altíssimo nível. Para mim, dos jogos que eu assisti, tanto do masculino quanto do feminino até agora, foi o jogo de mais alto nível técnico, altíssimo nível, um jogo muito bonito de se assistir. E o Brasil mostrou a sua força diante dos Estados Unidos. Foi interessante porque os Estados Unidos começou com a formação com o Anderson na saída, né? Esse grande jogador que na Rússia, onde ele joga como ponteiro, então é um jogador muito versátil. No decorrer, na hora que o Brasil começou a vencer, né, começou a mudar a história do jogo, o técnico resolveu mexer na equipe, jogou o Anderson para a ponta e trouxe o novato, o Pet,
O oposto que sobe, eu ficava apavorado com a altura que o cara pegava a bola, ele sobe muito. Ainda é um jogador muito novo, tem que amadurecer, mas um jogador de uma potência absurda, um salto, um alcance de bola extraordinário, e isso começou a melindrar um pouco os brasileiros, mas que não desistiram e foram para a luta. Aí o jogo pegou fogo, os norte-americanos cutucaram os brasileiros, gritando na cara, provocando, e o Brasil não esmoreceu, conseguiu arranjar uma tática para parar o Pet, que estava virando tudo, e o Anderson também, e acabou fechando em 20-18. Foi emocionante. Eu tenho certeza que vocês puderam assistir o jogo, assim como eu, ficaram muito nervosos, principalmente no quinto set, e o Brasil conseguiu essa vitória brilhante, que mostrou que realmente o trabalho do Renan, que tem sido bastante questionado, tem feito seu efeito, e o Brasil está no caminho certo. Bom, ao final dessa segunda etapa, a classificação ficou assim: em primeiro a Polônia, em segundo o Brasil, em terceiro Estados Unidos, em quarto a Rússia e em quinto a França. O grupo está bastante embolado aí, tanto que o Brasil está em segundo, mas com a mesma pontuação da Polônia, apenas por diferença de critérios de empate. A gente está começando ainda, foi a segunda semana, mas a gente sabe que vai ter muito jogão aí pela frente. Bom, e depois da gente falar desse jogaço e de falar de grandes opostos, que a gente teve aí o Anderson, o Pet, a gente teve do lado do Brasil o Evandro, o Wallace, a gente vai falar de um outro grande oposto do planeta no Personalidades do Vôlei. Isan Zaitsev começou sua carreira como ponteiro em 2004, mas depois mudou-se para o papel de oposto. Ele jogou na Série A1 a partir dos 16 anos de idade. Seu primeiro clube foi o Luigi Bate Perugia, onde jogou por 2 temporadas. Depois disso, ele se mudou para o Roma Vôlei. Na temporada 2007-2008, jogou pelo Andreoli Latino. Zaitsev então voltou para o M Roma Vôlei. Em 2012, Zaitsev assinou o contrato com o Lubbanca Macerata. Com essa equipe, conquistou a Supercopa da Itália de 2012 e o Campeonato Italiano de 2013 e 2014. Em 9 de maio de 2014, sua saída do Macerata foi anunciada. Então, por 2 temporadas, ele jogou no clube do Dinamo Moscou. Mudou-se depois para o Al Arabi, no Catar, e ganhou a Taça de Emir. Zaitsev regressou à Série A1 italiana e juntou-se ao Kona de Perugia, onde foi vencedor da Champions League de 2016-2017. Zaitsev estreou com a seleção italiana masculina de vôlei em 2008. No Campeonato Europeu de 2013, foi eleito o melhor sacador da competição. Zaitsev foi o maior atacante e líder da equipe durante a Liga Mundial de 2014 e a Itália conquistou a medalha de bronze. Na Liga Mundial, ele e seus companheiros conquistaram 2 equipes consecutivas nas edições de 2013 e 2014, conquistando em ambas o bronze. Foi nomeado para o Campeonato Mundial de 2014 realizado na Polônia, onde ele foi líder da equipe na primeira rodada. Porém, no jogo contra os Estados Unidos, Zaitsev lesionou o tornozelo. Por isso, apesar de sua promoção da equipe para o segundo turno, ele acabou não jogando o restante da competição. Em 2015, a equipe italiana conquistou a medalha de prata do Campeonato Europeu e Zaitsev foi eleito o melhor oposto da competição. Conquistou também a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016 em uma final emocionante contra a equipe brasileira.
e depois da gente falar desse jogadoraço que é o Zaitsev, né? Outro jogador que também atua tanto como ponteiro como oposto, jogador fantástico, assim, a Itália ganha muito com a participação dele na equipe, né? Depois a gente fala desse monstro italiano, a gente vai falar um pouco da nossa agenda agora. Então pega aí papel e caneta para você anotar, porque a Liga das Nações não para, né? A gente tem os jogos do feminino às terças, quartas e quintas, sexta, sábado e domingo a gente tem o masculino. Então a gente só tem uma folguinha de voleibol nas segundas-feiras, né? Graças a Deus, nesse mês de junho aí, a gente vai ter essa maravilha, né? Maio, junho aí, recheado do mais alto nível do voleibol mundial. Então a gente vai agora falar da terceira semana da VNL, né? Da Liga das Nações no masculino, que começa agora na próxima sexta-feira com um jogaço entre Brasil e Rússia, gente. Isso aí é final olímpica, né? Jogaço mesmo, dentro da casa dos russos. O jogo vai acontecer às 11 horas da manhã e você não pode perder ao vivo no Sport TV 2. Já no sábado, às 11h30 da manhã, também no Sport TV 2, a gente tem Brasil e Irã. Um jogo interessante. A equipe do Irã cresceu muito nos últimos anos e pode dar bastante trabalho aí para os brasileiros. A gente fecha a semana de jogos no domingo, enfrentando a não tão forte equipe da China, outra equipe que também vem crescendo muito. As equipes asiáticas estão tentando elevar a altura de seus jogadores aí, né, para ter um maior confronto contra as equipes europeias e americanas. Então a China aí está crescendo muito, né, mas ainda não é um time para assustar muito os brasileiros. Hoje em dia não existe jogo fácil. A gente que faz o jogo ficar fácil dependendo de como ele é encarado. Mas um jogo interessante também para a gente assistir. O jogo vai acontecer às 9h30 da manhã, também no Sport TV 2. Já pela Liga das Nações Feminina, a gente tem a última rodada da fase de classificação na semana que vem, onde o Brasil enfrenta ao meio-dia da próxima terça-feira, dia 12, a equipe da Bélgica, uma equipe do grupo B, digamos assim, né? Nem é uma equipe tão fraca, mas também não é uma equipe extremamente perigosa. Claro que não se pode dar bobeira, como eu falei no masculino, mas é uma equipe que não deve assustar tanto o Brasil. No dia seguinte, também ao meio-dia, a gente enfrenta as tailandesas, né? Um time baixo, mas que joga com uma velocidade incrível. E a gente fecha essa fase de classificação no dia 14, às 4 horas da tarde, 16 horas, num clássico contra a Itália. A Itália que vem jogando aí depois que teve a volta das principais jogadoras, voltou aí a poderosa Egonu, né? Voltaram várias jogadoras, a Danésia, Kriquela, jogadoras que não vinham jogando nas outras fases. A Itália já derrotou tanto a China quanto a Sérvia, que são candidatas fortíssimas aí ao título da Primeira Liga das Nações. Então vai ser um jogo para testar mesmo as meninas do Brasil, né? A gente tem 2 jogos, digamos assim, meia boca para começar a última semana e a gente encerra a fase de classificação num grande clássico aí contra as italianas. Bom, então a gente vai ficando por aqui hoje. Hoje o programa foi 100% Liga das Nações, né? Falamos... antes da gente terminar o programa, só 2 recadinhos rapidinhos do mercado aí, que a gente deixou meio que aberto na semana passada. O Bauru fechou realmente com a oposta italiana Giuff, que vem aí juntar-se a Tiffany, que ainda não se sabe se vai ficar na equipe ou não, porque pode vir candidata a deputada, né? Mas fechou ser um grande reforço a italiana Giuff, né? A gente estava falando agora há pouco do confronto que vai ter entre Brasil e Itália. E o ponteiro brasileiro João Rafael está deixando o Rio de Janeiro, para a tristeza das torcedoras brasileiras. O modelo João Rafael vai voltar para a Itália e jogar no país da bota mais uma temporada. Mas então, voltando para o que interessa, semana que vem a gente está de volta com essa última semana da fase de classificação do feminino e a gente continua com o masculino aí com muitos jogos interessantes e você não pode perder. Fica ligadinho na gente, semana que vem a gente está de volta. Um beijo grande e até lá!